Josué 24:15 diz o seguinte: se porém, não é isso aí? Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. E aí eu acredito que vem a grande ousadia de Josué. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué chama a responsabilidade para ele. Ele diz, eu e minha família serviremos ao Senhor. Queridos, a responsabilidade da família em levar a família a servir a Deus são dos pais. Essa é a responsabilidade dos pais. A gente poderia contar qualquer outra história aqui e dizer que não é bem assim, porque os filhos, a responsabilidade é nossa. Não é de mais de ninguém. A responsabilidade não é de tio, não é de avô, não é de avó, não é de tia. A responsabilidade são dos pais. Não existe um outro modelo que Deus colocou para a gente, para que a gente pudesse... não, pastor, peraí, mas fulano cresceu com avô, com avó, porque isso é exceção. Não deveria ser assim. Louvado seja o nome do Senhor pelos nossos avós, por ter cuidado desses. Porém, isso não deveria ser assim. A responsabilidade é nossa, de dar a direção, de dar o destino. A responsabilidade é nossa. Josué, quando fala isso para aquele povo, ele fala depois, logo depois, que eles saíram vitoriosos daquela guerra. Já tinha acabado tudo. E agora já não estamos mais em tempo de guerra. O que nós vamos servir? O que nós vamos fazer? Nós vamos servir o Senhor com a nossa família. Nós vamos servir o Senhor com os nossos filhos. E isso não começa quando os filhos já estão crescidos. Isso começa ainda quando pequenino, cara. Isso começa quando as crianças ainda estão em tempo de formação. Mas infelizmente nós queremos servir, nós queremos que a nossa família sirva a Deus sem trazer os filhos para a igreja. É difícil, gente. É complicado. Como que nós vamos servir a Deus, servir com a nossa família na igreja, ao Senhor, sem levá-los para a igreja? Sem levá-los a apresentar o Senhor? A gente vive num tempo, eu lembro disso, eu vou passar para a Cátia agora. Eu lembro que quando a gente ainda estava aprendendo sobre isso, desnorteado com algumas situações, a gente estava saindo de uma igreja, indo para uma outra igreja, e nós falamos assim, mas vai ser complicado, a nossa filha aqui na igreja, porque a nossa filha acho que tinha 10 para 11 anos, 9 anos, e porque não tem salinha. Gente, que papo é esse de salinha? Que pai burro, cara. Dependendo de salinha para ensinar os seus filhos. Que papo é esse de salinha? Salinha é legal, esquece salinha. Legal é o ministério infantil. A gente só trabalha o que você chama de salinha porque nos falta espaço. Porque o bom é um culto infantil. Mas enfim, não, porque não tem salinha para poder ficar, porque aquilo... Uma cabeça retrógrada, uma cabeça que acha que a salinha vai dar o norte para os filhos. Quem cuida dos filhos são os pais, gente.
Quem ensina a Bíblia são os pais. Quem ora com os filhos são os pais. Quem lê a palavra com os filhos são os pais. Quem apresenta Jesus para os filhos são os pais. E eu lembro que foi um pouquinho depois disso que eu percebi que a minha filha precisava se converter. Porque durante um tempo ela ia para a igreja com os pais. Mas como o filho vai se converter se ninguém nunca apresentou Jesus para ele? Porque você pensa que leva os seus filhos para algum lugar, ele já conhece Jesus. Ele já conhece Jesus. Deixa o teu filho assistir aula comigo só no 6º ano em diante, que eu te falo quem é seu filho. Rápido. Do 6º ano em diante, que é exatamente para os 10, 11 anos, 11 para 12, que eu te falo rapidamente quem é seu filho, se ele é convertido ou não. Rápido. Porque é nessa fase, e eu falo sem medo de errar, é nessa fase que os filhos precisam tomar uma decisão. E se não conhecer Jesus, vai ser difícil. Amém, gente. Não existe super família. Não existe a família perfeita. Existe família tentando viver na perfeição de Deus, né? Existem famílias que querem sempre fazer o certo, só que não há uma família perfeita. E isso a gente tem como provar se a gente ler Bíblia. A gente vai ver diversas famílias que tinham homens e mulheres servindo ao Senhor, e ainda assim as suas famílias também tinham problemas, tinham dificuldade, tinham situações muito complicadas, e não deixaram de ser homens e mulheres de Deus. Ensinaram os seus filhos, mas também os seus filhos têm as suas escolhas. Chega numa certa idade que seus filhos eles vão escolher aquilo que quer ser, aquilo que quer viver. Mas até então, nós precisamos, como ele falou, nós, pais, precisamos levar aos nossos filhos aquilo que nós também estamos vivendo. Se você olhar na Bíblia, você vai ver Adão e Eva, com Caim, Abel e todos os outros filhos. Teve os seus problemas, né? Vocês viram que um mata o outro. Teve as suas situações. Se você olhar também, Jacó. Isaac e Rebeca, né? Que teve Jacó e Esaú. Teve seus problemas também. Era uma família, eram homens, era homem e mulher de Deus. E teve lá os seus problemas. Até Jacó entender quem era ele em Deus, até ele entender isso, teve muitas situações dentro da família, porque não mexeu só com Jacó, mexeu com seus pais também, com seu irmão. Quando ele entendeu, ele começou a olhar e a servir o Deus dos pais deles. E não foi por falta de explicação, não foi por falta de exemplo, e mesmo assim, quando ele conseguiu entender, ele começou a servir o Deus dos pais deles. E assim são outras famílias dentro da Bíblia. Você vê também a família de Maria, Marta e Lázaro. Eram 3 irmãos, pareciam na Bíblia, parece que são 3 irmãos solteiros, né? Não cita na Bíblia o pai e a mãe de Lázaro, Marta e Maria. Mas eles eram família. Eram 3 irmãos, eu não sei quem era o mais velho. De repente o mais velho, ele ficou ali na função de estar terminando de cuidar dos seus irmãos. Mas era uma família. Então dá para entender que as famílias elas não são perfeitas. Nem aquelas que está biblicamente falada, não são perfeitas. Mas eles não deixaram de ser homens e mulheres de Deus. Seus pais não cansaram, não afrouxaram
de estar mostrando para eles quem era o Deus deles. Como eu falei, tem as suas escolhas? Tem. Só que a responsabilidade continua sendo do pai e da mãe. Abra comigo a sua Bíblia em Salmos 127. Salmos 127. Os filhos são herança do Senhor. Desculpa, versículo 3, tá? Lá no versículo 3. Os filhos são herança do Senhor. Uma recompensa que Ele dá, como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Os filhos, eles são herança de Deus. São recompensa de Deus sobre a nossa vida. Só que os filhos não é dado para a gente para que eles venham fazer exatamente o que eles querem quando criança. Nós, como os pais, temos que mostrar o caminho. A Cátia citou exemplos de famílias aqui. E para todos eles foi mostrado o caminho. Tanto é que o povo de Israel, quando vai lembrar dos seus pais, eles lembram da seguinte forma: o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Porque isso foi ensinado para eles. Como é que os nossos filhos vão lembrar de nós em relação a Deus? Como é que os nossos filhos vão falar ou dar testemunho da gente mesmo em relação a Deus? Não existe uma super família. Não existe uma família perfeita. Não existe. É lógico que todas as famílias têm problema. Mas o que Deus espera da gente é que a nossa família tenha Ele, tenha Deus. No meio do caminho, os filhos podem até tomar decisões diferentes dos pais, porque a decisão passa a ser dele. É lógico. Mas isso não quer dizer que não foi ensinado quando criança. E o detalhe é esse, quando criança, cara. O detalhe é esse. É porque quando a gente chega, eu não sei porque talvez a gente, enfim, é complicado. Eu lembro que a minha filha, ela me pediu o telefone quando ela estava com seus 8, 9 anos de idade. E eu falei para ela: o que tu vai fazer com o telefone? Para que telefone? Tu vai fazer o que com isso? Não tem cabimento. Existem algumas coisas, algumas atitudes hoje que não tem cabimento nós como os pais. Sabe o que a gente costuma dizer? Presta atenção e vê se eu estou errado. Presta atenção nisso. A gente costuma dizer assim: essa geração é uma geração Nutella. Se essa geração é uma geração Nutella, a culpa é minha? A culpa é nossa? Porque fomos nós que ensinamos eles serem assim. Fomos nós, porque se tivéssemos dado o ensino dos nossos pais, não, mas os nossos pais não aprenderam o que eu aprendi. Então, por isso que os nossos filhos estão dessa forma. É por isso que essa geração está dessa forma. Se realmente dessemos direção para os nossos filhos, ainda quando criança, eles iam tomar o rumo certo quando adulto.
Mas a gente quer dar direção com o telefone na mão. A gente quer dar direção dando um celular para ele. Tem coisas que não tem cabimento, gente. Não há cabimento algum. Por que isso? Então eu lembro que eu levava a minha filha para a igreja, a gente se converteu, ela estava com 4 anos, 3 anos. Ela então começou a prática dentro da igreja. Ela vai fazer o que a gente ensina. Então a gente levando ela para a igreja, ela vai ficar na portaria comigo. Ela vai adorar da mesma maneira que eu adoro. Ela vai buscar a Deus da mesma maneira que eu faço. Aí a gente chega nas igrejas hoje, está com o telefone na mão das crianças. Há um tempo atrás era o tablet, mas saiu de moda o tablet e o telefone permaneceu. Aí a criança, aí fala assim, a criança não presta atenção no culto. Não presta atenção no culto porque tu não ensina, cara. É simples assim. Porque se tu ensinar, vai prestar atenção no culto. Ou tu vai falar para mim que 2 horas de culto está atrapalhando o crescimento do teu filho. Pô, fala sério, cara. Será que 2 horas não dá para ficar sem celular? É o momento da gente ensinar ele. Ou não é o momento? Ok, se não há essa possibilidade dentro de casa, então beleza, vamos fazer isso na igreja então. Pelo menos na igreja. É o melhor momento, cara. Ah, mas é para a criança ficar quietinha. Se você mandar ela sentar do teu lado, ela vai ficar, acabou. Senta aqui, acabou. Ah, mas ela pode ser... Esse é o nosso discurso hoje. Na verdade, é a nossa geração que era Nutella, cara, para ensinar. Tá entendendo? É a nossa geração, não é dos nossos pais. Não é dos nossos pais. Porque os nossos pais desciam o porrete. Desci o porrete, cara. Teve uma vez que eu quase fui atropelado, o carro chegou a bater na minha perna, mas o carro não passou por cima de mim. Ele bateu na minha perna, eu caí do outro lado. Aí o pessoal veio me acudir. O Vaguinho foi atropelado, era o Vaguinho mesmo, que era bem pequeno. O Vaguinho foi atropelado. E aí pegaram eu do outro lado da calçada, eu não caí na rua, me levaram para casa, a minha mãe veio. E o que aconteceu? O que aconteceu? Ele foi atropelado. Ela veio com o cinto e desceu o porrete. Para tu não aprender a atravessar a rua sozinha. E olha que quase ela não me bateu. Você não tem que atravessar a rua sozinho. Ah, mas não. A gente não, cara. A gente é cheio de mais. Vai criar mágoa, vai criar... Tem isso, cara. Então a gente começa a passar a mão na cabeça. Vem para a igreja, cara. Bota a Bíblia do lado. Preste atenção aqui. Ah, mas é por isso que eu repito o lance da salinha de novo. Entendeu? Naquela época eu também esperava a salinha. Eu também fui assim. Até entender que sou eu que crio, filho. Que sou eu que crio. Ah, mas eles não prestam atenção. 2 horas, gente. Isso é 2 horas, cara. Isso não é o fim do mundo, não. Isso não é uma semana. Quem dera fosse uma semana. São 2 horas só, querido. Se eu não tenho condições de educar o meu filho dentro da igreja durante 2 horas, eu não sei por que você acredita que vai educar 24 horas sozinho com ele. Eu não sei por quê. Então, ao longo do tempo, eu fui percebendo essas coisas e a gente foi educando. Vamos para outro ponto, senão eu fico aqui. Aqui, ó. Depois eu volto aqui, mas vamos para cá. É que eu não terminei. Filhos são como flecha na mão do valente, né? Então você dá a direção, cara. O que a gente encontra hoje? Filhos dando direção para os pais. Filhos dando direção para os pais. Os pais dão direção para os filhos. Os pais mostram o caminho.
Os pais mostram se isso aqui está bom, se isso aqui está errado, se isso aqui não dá esses dias. Quem conhece a Karen, vocês sabem que ela quer ir para Portugal. Ela quer ir passear em Portugal, nesse momento. E ela conversou comigo, eu falei, olha, não concordo com isso não. Ela queria passar 3 meses lá. Falei, como é que tu vai se sustentar lá? Mas não é disso que eu quero falar não. Ela falou assim, pai, tu não vai me apoiar nisso? Eu falei, vamos orar um pouquinho, porque ela liberou uma palavra muito forte. Pai, você não vai me apoiar nisso? Está entendendo? O que ela está esperando? O meu apoio. Então sentamos com ela de novo, sentamos de novo, até mostrar para ela que 3 meses era muito tempo. Que ela ia perder faculdade, que ia perder muita coisa. E aí ela decidiu, não pai, olha, vou decidir, eu vou ficar 26 dias. Eu falei, amém, 26 dias é de Deus. E tu tá com dinheiro. E tu tá com dinheiro para ficar 26 dias em Portugal. Mas enfim, o que me chamou a atenção é, pai, você não vai me apoiar nisso? O que ela está esperando? Uma direção, gente. Um direcionamento. Minha filha já está com 23, cara. Ok, ela mora ainda com a gente. Mas a gente até então tem tentado direcionar. Temos as nossas falhas, temos as nossas dificuldades, mas a gente tem tentado direcionar. Até casar. Até ela comprar a casa dela, sei lá. Mas a gente tem tentado direcionar. Erramos. Temos as nossas dificuldades, temos os nossos problemas. Mas continua sendo flecha nas nossas mãos. A gente não pode perder esse foco. Filhos são flecha na nossa mão. Então, quando eu falo, ó, senta aqui e joga o teu joguinho, eu estou dando uma direção para ele. Senta aqui e ouve a palavra com o papai, ouve a palavra com a mamãe, eu estou dando uma direção para ele. Quando ele crescer e ficar adulto, olha como isso é lindo. Eu lembro que quando eu era criança, meu pai me colocava do lado dele para poder ouvir a palavra. Eles não gostam nesse tempo, mas como adulto eles dão testemunho dos pais. Quando adulto eles dão testemunho dos pais. Vamos para o próximo ponto. O homem deixará pai e mãe. Está dentro do que ele está falando, mas eu vou falar um pouquinho antes, né? Quando a gente se casou, e quem já foi lá em casa sabe que eu moro, né, no mesmo quintal que a minha mãe. Então, quando nós fomos morar juntos, eu ainda não entendia, né, exatamente o que era o casamento. Né? A gente também não era cristão. E eu fui morar, né, com ele e não deixava de fazer as minhas obrigações, aquilo que eu achava que era a minha obrigação, e depois eu descia e ficava direto na casa da minha mãe. Né? Eu fazia o que eu tinha que fazer de manhã, e aí eu ia para a casa da minha mãe, e na hora do almoço eu subia, eu fazia o almoço e eu descia, porque a minha casa eu achava que ainda era na casa da minha mãe. Tomar banho, e tudo eu fazia na casa da minha mãe. Lá em casa eu só ia mesmo para fazer, igual menino de rua, né? Como ele conta às vezes, quando ele era mais novo, ficava mais na rua do que dentro de casa, só entrava dentro de casa para comer e dormir. E era assim que eu fazia logo que eu casei. Né? Não tinha esse entendimento, assim, não é questão de eu não ter esse entendimento, eu só não fazia. E subia, dormia, no dia seguinte eu levantava e ficava na casa da minha mãe. E com isso, né, a gente aceitou Jesus e a minha vida ela permaneceu dessa forma. Né? E a minha filha também, ela era muito acostumada a ficar na casa da minha mãe. Né? De tudo que a gente fazia, a Karen também ela queria dormir lá, ela queria comer lá, ela achava que a minha comida não era a comida que ela tinha que comer. E ela almoçava, ela jantava lá, mesmo eu fazendo em casa. E quando eu aceitei Jesus, ainda assim eu não estava com esse entendimento. E aí passou-se um tempo, né, pós o encontro, eu comecei a entender,
né? Eu não sei se eu já contei aqui, mas eu não vou contar, mas eu tive um sonho, e esse sonho ele foi muito forte, né? E Deus falava comigo fortemente, que tinha pressa com a minha vida. E não era só com a minha vida no sentido Kátia, era a minha vida no sentido também família. E eu e minha filha indo exatamente para o inferno, porque aonde eu permanecia junto com a minha filha era inferno. E eu fiquei muito assustada com esse sonho. E pós-encontro eu comecei a entender muitas coisas. E ali eu comecei a olhar para minha filha e saber que a minha responsabilidade era cuidar dela, para que de verdade, quando ela viesse também crescer, ela olhar e falar: o Deus que eu sirvo hoje é o Deus da minha mãe. Ela dá testemunho, como ele falou. E ali eu comecei a entender, olhar para minha filha e saber que tudo que eu fosse fazer, eu estava sendo como exemplo para ela, como espelho para ela. Ela ia me olhar e ela iria fazer. E muitas coisas que eu olhei para minha filha quando eu fazia errado, eu identifiquei na minha filha. E quando eu comecei a olhar esse lado, eu comecei a entender que de fato eu precisava mudar a minha vida para que a vida da minha filha ela também viesse a ser mudada, ali eu comecei a aprender. E como ele falou, não vou voltar lá, é a questão da igreja e tudo, mas eu vou falar um pouquinho dos encontros que eu ia. E eu sempre deixava minha filha em casa. Porque, eu vou trabalhar para o Senhor, 3 dias eu vou servir ao Senhor, vou me doar para o Senhor. E não tinha como levar minha filha. Não tinha como, ela era menor, o encontro muito pesado, muito demônio. Então, vou deixar minha filha em casa. E por diversas vezes, foi muitas vezes, até a gente deixar de deixar ela em casa e levar ela conosco. Todas as vezes que a gente ia, e quando eu ia olhar o meu telefone no domingo de manhã, tinha muitas chamadas da minha mãe. E aí, quando eu ia tentar falar com a minha mãe dizia: olha, desde sexta-feira que você saiu, a tua filha está doente. E você não atende telefone, como se você sumisse do mundo e deixasse tua filha comigo. Ela precisa de você. Você tem deixado ela aqui para você servir ao Senhor, e tua filha, ela não vai servir também? E a minha mãe me chamou a atenção com isso. Ela estava brigando comigo, mas ao mesmo tempo eu entendi. E eu comecei a pegar minha filha e levar para os encontros com Deus. E comecei a entender que se o encontro ele é pesado por diabo, também é pesado por Deus. E eu comecei a levar minha filha. Comecei a mostrar para ela: filha, é assim. E como ele falou, muitas coisas a gente precisou mudar, a gente precisou entender em Deus o que era necessário fazer, porque agora não era só eu e ele, a gente tinha pessoas que iam olhar e ia querer nos seguir. Como ele falou, criança, ele não vai gostar, as crianças não vão gostar, vai chorar, vai dizer: eu estou indo, obrigado. Mas quando crescer, vai dar testemunho de vocês como pais. Vai dar testemunho, vocês vão ver, vocês vão olhar e falar: eu fiz certo. Por mais, gente, que a gente erre em um monte de coisa, mas ainda dá tempo da gente olhar e corrigir os nossos filhos, trazer ele para perto da gente. Como ele falou, o povo de Israel, ele começou a olhar e falar: eu quero servir o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Quantos dele vai olhar quando eles crescerem e falar: olha, hoje eu sirvo o Deus do meu bisavô, do meu avô, do meu pai. Eu sirvo esse Deus hoje. Já não vai mais falar Abraão, Isaac e Jacó, mas vai falar de uma geração minha e sua, pelas marcas que a gente vai deixar nos nossos filhos. Ele está vivo ainda? Ela está viva hoje ainda? Dá tempo ainda de trazer para perto e mostrar o Deus que nós servimos. Eu lembro da pregação da Rose e do Rafa aqui, eles falando, que eu achei muito interessante, porque foi igualzinho.
né? Hoje os filhos, às vezes a gente vai levar eles na escola, né? Hoje eu já não levo mais a minha filha, mas levei até o dia da faculdade. Hoje ela está ainda concluindo, mas eu levei até o primeiro dia da faculdade. E tem crianças que você leva, né, até a porta da escola e fica, não, mãe, vai para lá, sai de perto, me leva até ali, porque daqui eu quero ir sozinho. Porque já se sente, né, independente, se os coleguinhas vê, pai e mãe tá levando na escola. Eu não estou falando que isso é errado, mas com a Karen sempre foi diferente nesse sentido. Ela sempre gostou que eu e o pai dela levasse ela até a porta da escola e às vezes ainda me pedia para eu levar ela até a porta da sala de aula. Quando tinha esse acesso eu levava, mas quando não, falava, filha, até aqui, não é a mesma escola que você estudou que eu te levava até lá. Eu lembro que no 6º ano, quando eu levei ela, que ela mudou de escola, né, quando ela era menor, a mesma escola que ela estudava e eu trabalhava, e depois ela foi para uma outra escola de 6º ou 9º ano, e também no primeiro dia de aula, né, eu levei 6º e 7º ano eu levando, depois 8º e 9º ela foi sozinha, mas esses 2 primeiros anos eu levava ela até a porta da escola. E sempre nos primeiros dias de aula eu levava ela até lá e ficava com ela até a hora dela entrar dentro da sala de aula. Ela é muito envergonhada de tudo, então até ela pegar a amizade ela fica naquele jeito dela. Eu lembro também no ensino médio que eu levei também ela na escola e entrei com ela e ela estava sozinha, era escola nova. E ela, mãe, eu tô com muita vergonha, eu vou embora. Eu falei, não, vamos ficar aqui. Aí eu olhei e vi uma outra menina sozinha, eu falei, ela vai ser tua amiga, peraí. Fui lá, falei, você tá sozinha? Tô, é escola nova? Ela, minha filha tá sozinha, senta do lado dela, tá? Faz companhia uma a outra. E quando elas foram ver, elas eram da mesma sala. E aí ela fala, mãe, você arrumou minha primeira amiga no ensino médio. E quando chegou também na faculdade, repetiu a mesma coisa. Eu não estou falando assim, gente, no sentido de você fazer a mesma coisa. Comigo foi assim e deu certo, porque ela gostava. É diferente, às vezes o teu filho ou a tua filha não gosta, mas a Karen, ela gostava. Então também na faculdade, levei ela até a porta, porque ela não sabia o local direito, levei ela até a porta da faculdade, chegou lá, mãe, entra comigo. E como faculdade pode entrar, né, porque independente da idade, tem pessoas até mais velhas do que eu que está fazendo também faculdade, então eu entrei, fui até o pátio, e na hora que apareceu lá, curso de psicologia, né, e ela nervosa, tentando me segurar e chamando para ir para o canto, né, as pessoas que estavam ali para o curso de psicologia, ela com vergonha, e eu de novo olhei assim, vi uma menina sozinha no canto, mas parecia que ela era da turma de psicologia, e eu fui lá e falei, você vai começar o curso de psicologia? Ela, vou, eu sou nova aqui, não conheço ninguém, tu também vai fazer? Posso ficar com você? Aí eu falei, pode, vem cá. Aí fui lá, falei, cara, ela vai fazer também, vocês dois, que a gente tá lá. Ah, não é você não? Eu falei, não, é ela. E aí ela de novo, mãe, você arrumou minha primeira amiga na faculdade. E assim é, gente. Eu estou falando coisas aqui básicas. Tem muitas outras coisas importantes, mas eu lembrei disso e eu quis compartilhar com vocês, né? Como o Rafa e a Rose falou do Miguelzinho, mesmo ele sendo um menino e não tem vergonha, né? De onde for os pais estarem juntos. E hoje até é uma luta para eu e ele sair sozinhos, porque a menina ela foi tão acostumada com a gente, de todo lugar que a gente vai, a gente está sempre levando ela, então hoje é um pouco difícil. Ela às vezes sai sozinha, com os amigos, com a galera dela, mas eu e Wagner fica difícil às vezes da gente tentar arrumar um espaço para a gente sair sozinho, porque é um costume tão grande de sair como família, que ela às vezes não deixa que a gente saia sozinhos. E eu hoje olho a minha filha com 23 anos, né? Já está no tempo até de um casamento, mas assim, eu louvo a Deus pela vida dela, entendeu? Louvo a Deus por ela ser minha filha, louvo a Deus por ter conseguido criar minha filha nesse mundo, né? De tantas situações que têm acontecido, mas ainda assim eu repito, não há uma família perfeita. Não há uma família perfeita, que às vezes a gente olha e fala, minha família ela é perfeita. Não, ela é cheia de defeitos, cheia de situações bem complicadas. Mas ainda assim, a gente não deve
largar o Senhor. A gente não deve deixar de ser homens e mulheres de Deus por causa das coisas que têm acontecido. A gente não deve deixar de pregar para os nossos filhos porque a situação ela está complicada. Está na vida de todo mundo. Ah, porque o jovem ele quer fazer uma tatuagem. Ah, porque minha filha ela quer botar o piercing. Porque isso está acontecendo. Isso está acontecendo, gente. São jovens, são adolescentes que querem fazer isso. É normal, é isso que a gente fala, é normal. Mas é também normal a gente pregar o evangelho que a gente vive. É normal, tem que ser normal, tem que ser algo costumeiro. Sabe, da gente olhar e falar, é normal fazer uma tatuagem, também é normal eu sentar e pregar esse Deus que eu vivo. Com todas as nossas dificuldades, há um Deus que quer essa família unida. E é assim que a gente precisa seguir. Então, se está aqui ainda, é esperança. Há ainda motivos para você olhar para o teu filho, olhar para a sua filha e pregar para ela e mostrar quem é esse Deus maravilhoso que nós estamos servindo e a gente não quer largar ele nunca mais. Porque o que a gente mais ouve é isso, gente, dizer que é normal. Ah, mas é filho de pastor, tá fazendo isso. Ah, é filho E vai falando um monte de coisa. Ah, é filho de crente, tá? É normal, porque é jovem, mas é normal você também puxar ele e mostrar quem é o Deus que você tem servido. É assim que a gente precisa viver no nosso dia a dia. A gente, como família, passou por muitas situações, muitas, que se não fosse Deus entrar com muita força no nosso relacionamento, a gente não estaria aqui falando nada, não ia ter um testemunho para falar, não ia existir. Porque um tempo atrás, ainda que eu estivesse vivendo coisas em Deus, eu olhava e falava, Senhor, eu não tenho um testemunho contigo. Eu vejo tanta gente falar, sabe, de ti, das coisas que o Senhor tem feito na vida dessas pessoas. Eu não tenho testemunho contigo. Eu não me lembro de nenhum, porque de fato eu não tinha. E eu comecei a olhar e falar, não, eu preciso ter vida contigo para eu ter testemunho. Eu preciso falar do teu amor. De alguma forma, eu preciso falar do teu amor. E a melhor forma da gente falar do amor de Deus é sobre a nossa família. É sobre a nossa família. O maior testemunho que Deus ele quer de mim, de você, primeiramente, é a nossa família. Para a gente alcançar outras, para mim dar conselho para outra família, eu preciso ter a minha firme, forte em Deus. Esse é o maior testemunho. Essa é a maior vitória. Da gente olhar e falar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei você, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu percebi algo aqui bem interessante. Ela falou que ficava na mãe dela, né? Aí só subia à noite. Não era isso? Ela subia, abusava de mim, me usava e depois voltava para tua mãe. Cara, que absurdo, né? Mas eu gostava, era legal. É, né, Toninho? Amor, como é que pode, né, Toninho? Só suba à noite. Agora que a ficha foi cair. É brincadeira, né? Tá certo. Tá bom. Enfim, cara. Realmente, nosso último tópico aqui, que a Kátia começou a falar, filhos são responsabilidade dos pais. Poxa, obrigado, Marcinho. Muito obrigado mesmo, pastor. Filhos são responsabilidade dos pais, cara. Filhos são as nossas responsabilidades. Independente da idade, quantas vezes nós ouvimos isso dos nossos pais? Independente da idade, independente se já casou ou não, ele sempre vai ser filho. Sempre. A gente vai estar sempre preocupado, ainda que os filhos possam estar casados do outro lado do mundo. A gente ainda vai estar pensando como filhos.
E aí você ouve a gente falar dessa maneira, não é nem que a gente não libere, não é nem que a gente não deixe a cara ir, pelo contrário, a gente quer que ela case. A gente quer mesmo que ela case, tá entendendo? Só que ela tem um pé no chão. Ela tem um pé no chão. Ela seguiu até aqui, então que ela case bem casada. Sabe? Que ela encontre um homem de Deus e case. E vá morar em outro país de preferência, porque tem a oportunidade de eu visitar outros lugares. Entendeu? E que ganhe muito dinheiro e que pague a minha passagem. Entendeu? Eu não tenho problema nenhum com isso. Porque no grande dia, essa recompensa que Deus me deu, eu quero apresentar para Ele, porque é isso que Ele espera da gente. Tá entendendo? O que o Senhor me deu, Senhor, eu cuidei para Ti. E devolvi para Ti. As pessoas têm o costume de falar, a gente cria os filhos para o mundo. Mentira! A gente não cria filhos para o mundo. A gente cria filhos para Deus. Para o Senhor. A gente devolve a Ele. E eles vão ter filhos. E vão criar os seus filhos também para o Senhor. Porque foi assim que eles aprenderam. Quando casar, Everton, tu vai casar com uma mulher de Deus, cara. Esperou até aqui, mano. Casar com uma menina de Deus. Eu vou pisar na jaca agora, eu vou dar mole agora. Depois de tanto tempo. Tá entendendo? O investimento pesado do Senhor, o investimento pesado da família, as pessoas orando por cada um de vocês que são jovens, os pais orando, a igreja orando, e vai dar mole agora no casamento? É lógico que não, é lógico que não. Filhos continuam sendo responsabilidade dos pais, continua mostrando, continua dando direção. A gente precisa continuar dando direção. E é esse momento aqui que a gente quer orar por vocês. Que a gente quer poder interceder pela vida de vocês. Que a gente quer, de alguma maneira, liberar palavras proféticas para a vida de vocês.